feminina. Estamos tratando de um assunto muito especial essa semana, que é o Dia da Mulher. Chegamos num dia tão especial, porque é o dia que as mulheres realmente conseguem seus direitos e declarado perante a lei, né? E estamos aqui com a Daphne Marques, uma convidada especial. Oi, gente! Também estamos com um grandioso, o cara mais bonito da cidade de Leonardo Gomes. Olá, pessoal, tudo bom? Então, pessoal, como tinha dito, a gente vai tratar de um assunto muito delicado aqui. É um assunto que até hoje em dia tem aquela questão de muito machismo estrutural, muita coisa por debaixo dos panos ainda. Com isso, e o podcast de hoje a gente vai tratar de um assunto muito delicado e um assunto muito especial, que no caso, como eu tinha dito, que é o Dia das Mulheres, a gente enxerga bastante machismo estrutural ainda, enxerga bastante problemas na sociedade, algumas coisas por debaixo dos panos que devem ser faladas e devem ser tratadas. Então, com isso, já dando início à primeira pergunta, eu queria fazer uma pergunta para você, Dá. Se você pudesse conversar e conhecer alguma mulher viva nesse mundo e pudesse falar um pouco sobre ela, quem seria? Se eu escolhesse, assim, seria a Mary Curie. Ela foi uma cientista muito importante no mundo atual. Infelizmente, ela acabou falecendo muito cedo por um problema de uma doença rara, radioativa, contra a radiação, no caso. E ela participou de uma conferência em 1927, onde tinha 29 cientistas e uma delas só tinha uma mulher, que era ela, e a única mulher presente na conferência. E eu gostaria de perguntar para ela como ela conseguiu resistir, porque infelizmente, até nos dias atuais, acontece muita... Questão desse machismo. Exatamente, questão do machismo dentro do trabalho. Uhum. Então eu perguntaria pra ela como ela resistiu a tudo isso. Realmente é uma coisa que acontece frequentemente ainda nos dias de hoje, e isso aconteceu faz bastante tempo. Então a gente vê que, se antes agora tá melhorando as coisas estão melhorando, mas ainda tem muito problema dentro das empresas no dia de hoje, que a gente consegue presenciar. Porém, antigamente era uma coisa muito dura, então para ela conseguir, ela foi uma mulher muito guerreira. Com isso, eu queria fazer uma pergunta para você também, né? Tem uma mulher que você gostaria de ter conhecido, que você se inspira, algo do tipo? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, de ter sido chamado para conversar aqui no podcast. Realmente agradeço muito, sou bastante grato a isso. E uma mulher que eu gostaria de conversar foi basicamente a mulher mais importante da história do Brasil, que é a Imperatriz Leopoldina. Primeira esposa de Dom Pedro I, que foi o primeiro imperador do Brasil, né? E nisso ela foi um dos pilares do processo de independência, isso, exatamente, do processo de independência e construção do Estado brasileiro. E junto com José Bonifácio, foi basicamente um dos pilares mais importantes da história do Brasil, da criação do Estado brasileiro. E caso em algum momento eu tivesse uma oportunidade, sim, que infelizmente não vai acontecer, eu perguntaria a ela como é que era lidar com o processo de estar numa realeza, sabe? De um império que era grande, era importante assim, no nosso continente. Eu vou saber como é que era lidar com toda a pressão de ser a imperatriz do Brasil. E em algum momento, caso eu tivesse a oportunidade de conversar com ela, eu perguntaria como era lidar com a pressão de ser a esposa até o momento, era o maior imperador de toda a América do Sul, de um território que era bastante extenso. Eu gostaria de saber como era lidar com tal pressão de viver na realeza e coisas do tipo. Realmente, isso é uma questão que entra até no significado de o que é ser mulher, né? Sim, porque exato. É bem difícil você ser... É bem difícil você ser imperatriz do Brasil. Sim. Cara, basicamente ela foi fundamental na questão da independência. Ainda mais em 1822, né? Exatamente. Com certeza. Junto a isso, como eu disse, entra muito no significado do que é ser mulher. E pra você, Davi, o que significa ser mulher? Ser mulher é resistência, sabe? A todo momento a gente tem que estar resistindo, seja dentro do trabalho, seja dentro de casa, com afazeres de casa, seja até mesmo em uma conversa normal. A todo tempo a gente tem que resistir ao julgamento, a todo tempo a gente tem que resistir ao cansaço de ter que
arrumar uma casa porque o marido ficou sentado no sofá. Então eu diria que ser mulher é resistência e resiliência, né? Porque todo tempo, no meio desse caos todo, Tem que a gente mostrar tem que força, né? Continuar manter a demonstrando calma, força. exatamente. Eu vejo muitos casos de mulheres que mantêm uma família sozinha, então realmente é uma coisa muito complexa de se lidar, né? Exatamente. E junto a isso já emenda uma outra questão, né? Que a partir do momento que você nasceu uma mulher, o que você percebeu que você teria que enfrentar, que um homem não enfrentaria nunca? Olha, aí já vem mais da estrutura familiar, né? A estrutura familiar do meu pai foi muito rígida. E acabou que com a criação dele comigo foi rígida também. Até os meus 10 anos de idade eu não podia usar esmalte de cores fortes, não podia usar batom. Então eu acredito que enquanto eu tinha que estar vivendo nesse mundo de ter cuidado, eu assim ia no parquinho, por exemplo, e enquanto eu tinha que estar tomando cuidado, a forma que eu ia descer do escorregador, eu via o menino, perdão, a forma que eu vou falar de forma mais jogada, entende? Eu acho que acredito que é de criação para criação. Exatamente, e é uma coisa que a gente vê bastante acontecendo hoje na sociedade, porque a gente costuma ver bastante família educando dessa forma bem mais rigorosa quando se trata de uma mulher na família. Sim. E isso é um assunto muito importante, até porque um dia é uma coisa que pro futuro a gente deve estar tentando melhorar. Eu sei que só a gente fazendo não vai mudar em nada, mas talvez passando essa mensagem para todo mundo que está assistindo isso, a gente consiga até mesmo unir forças para que isso melhore. Por isso a importância do podcast, né? A gente está aqui conversando, falando sobre. Em relação a essa questão de educação, família e tudo mais, eu queria saber de você, Léo, também, o que você acha nessa questão dessa desigualdade, até mesmo na educação, porque a mulher tem que ser mais certinha, o homem pode ser mais largadão. O que você acha sobre isso? Bom, concordo bastante com a fala da Daphne, porque eu, quando era pequeno, poderia brincar assim, no parquinho e tal, de uma forma mais jogada, mais tranquila, enquanto a Daphne tinha uma certa restrição no caso dela. E isso, infelizmente, acaba passando de geração para geração e até mudar a cabeça da pessoa e a pessoa entender que é errado, vai demorar muito tempo e às vezes a pessoa não quer mudar, entendeu? Tá com a mente fechada. E junto a isso, eu acredito que entra até naquela situação de estereotipar, né? Tipo, a menina, quando ela cresce, ela tem que ser certa. Entendeu? Então, a partir do momento que ela tá largadona, a sociedade em si já começa a estereotipar várias questões em cima daquela pessoa e aquela criança pode crescer até traumatizada. Entendeu? Então, é uma coisa que tem muitos contras das mulheres. O comportamento da mulher na sociedade é de extremo tabu. Muitas mulheres têm vergonha de ser como elas são por conta da sociedade. E se a gente for fazer uma comparação entre o feminino e o masculino, é muito grande a desigualdade ali entre um e o outro, tanto em comportamento e em qualquer outro quesito. Lucas, desculpa te interromper, mas eu acho que é muito importante falar sobre as amizades também, além da parte familiar. Lógico que também a parte da amizade vem dos pais. Porém, como esse podcast é voltado muito para os adolescentes, é importante estar ali ressaltando que se você tem um amigo, viu uma situação desse tipo que poderia deixar uma mulher desconfortável, chega no seu amigo, avisa, fala, conversa e caso ele não respeite isso, se afasta. Justamente, é o que eu ia falar, até cheguei a pensar em comentar com o Leonardo aqui, que é uma questão que vai mais da índole de cada um, sabe? Então, a partir do momento que você está em um grupo de amigos em que tem alguém que trate uma mulher de uma forma que ela não mereça, ou algo do tipo, e você tem aquela índole de, chegar e dar um toque na pessoa, você não precisa ser agressivo, dá um toque na pessoa, olha,
sua atitude errada, entendeu? E a partir do momento que você deu esse toque na pessoa e a pessoa ela não respeitou, se afasta. Se afasta. Exatamente. A melhor coisa que você tem a fazer. Porque assim eu acho que a gente pode criar uma comunidade melhor, uma comunidade menos machista, em que ambos os gêneros tenham uma igualdade, né? Junto a isso, eu queria estar fazendo uma nova pergunta para você, Daphne, e para você, Leonardo, que é a seguinte: qual que é a maior violência silenciosa que vocês, mulheres, enfrentam diariamente, que ninguém percebe? Sem dúvidas, a violência silenciosa. Eu acredito que são duas, né? Os dois pilares, assim, que seria o assédio e a violência que as mulheres têm com si próprias, sabe? É uma violência por baixa autoestima, é uma violência de cobrança, que as próprias mulheres não percebem isso, sabe? Às vezes é automático, entende? E eu acredito que isso deve ser falado. Deve ser um tabu a ser quebrado quando a mulher se cobra demais, quando a mulher se compara demais. Fora a questão do assédio, que isso infelizmente é algo normal, algo normal que não deveria ser, mas infelizmente por conta da nossa sociedade fica muito complicado. Exatamente, é uma coisa que costuma acontecer muito frequentemente, né? Eu conheço casos de pessoas próximas que acham isso normal, sabe? É um outro tipo de machismo escancarado que a gente É um vê. outro universo, né? Exatamente. Eu acredito que você fique muito desconfortável, né? Quando acontece uma situação dessa, porque você tem mãe, você tem sua namorada. Sim, então é uma coisa que eu fico pensando, cara, a gente fica tentando achar formas de lidar com isso e mudar aquilo e a gente não consegue imaginar, sabe? E você, Léo, tem alguma coisa a dizer sobre isso? Não, faça as palavras dela as minhas mesmo. E junto a isso que você disse de assédio, não, perfeito, a ideia que você trouxe aqui em pauta é realmente uma coisa que tem que ser muito discutida mesmo, entendeu? E a sociedade ela tem que mudar bastante e abrir os olhos em relação a isso, especialmente as pessoas novas que estão assistindo isso. Exatamente, isso cabe a vocês que estão assistindo aqui, levar em consideração tudo que a gente está conversando, sabe? Junto a isso, eu queria saber o que te dá uma esperança que o futuro será melhor. Olha, por mais que existam muitas situações complicadas para as mulheres, o mundo tem se encaminhado para ser um pouco melhor, um pouco mais confortável, sabe? Porque nós mulheres estamos... Perfeito, foi uma excelente pauta que você trouxe aqui, até porque eu acredito que as pessoas devem se conscientizar em relação a isso, porque é uma coisa que vem muito frequente. Já emendando a isso, eu queria te fazer uma breve e possível última pergunta, que é em relação ao futuro. O que você espera em relação ao futuro das mulheres, em relação a essa conscientização, e o que você, em geral, acha que vai acontecer de acordo com as mulheres mesmo? Olha, por mais que nós vivemos em uma sociedade bem complicada quando a questão é ser mulher, eu acredito que a nossa sociedade, da parte feminina, está se encaminhando para ter um futuro melhor e mais confortável pra gente, sabe? Porque as mulheres elas estão se conscientizando mais sobre como se impor, sobre seu amor próprio. Hoje em dia isso é muito mais comentado, entende? Então eu acredito que já estamos caminhando para um futuro melhor e eu espero que vocês, adolescentes homens, também se conscientizem através disso, sabe? Exatamente, é um tópico excelente de ser abordado. E você, Léo, você tem uma opinião sobre o futuro? Eu acredito que com o tempo, né, as gerações vão se passando, a gente vai se conscientizando, fazendo com que seja possível acabar, sabe, com o machismo, sabe, de uma forma bastante
considerável, porque com o tempo a gente vai se conscientizando, né? Vai tendo bate-papos, podcasts e tal, a gente consegue se informar, se manter bem atualizado para que em algum momento isso acabe. Eu acredito que quanto mais tiver mensagens, mais pessoas são conscientizadas. Exato. Então, espalhem a mensagem, divulguem esse podcast. Espalhem a palavra. Divulguem esse podcast com seus amigos e tudo mais. Muito obrigado pela sua presença, Daphne. Eu que agradeço. Foi essencial. Muito obrigado pela sua participação, Léo. Foi um ótimo bate-papo. Foi um excelente bate-papo. Esse foi o primeiro episódio do Empodera Delas Flash. E é pessoal, obrigado a vocês por assistirem até aqui. Espero que vocês tenham levado alguma lição para sua vida assistindo esse podcast. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Abraço.